a todas, né? Tamo junto. Eu sou Alisson, adicto em recuperação. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a dependência emocional. Como é que você que está aí do outro lado do canal está lidando com as suas dependências emocionais? Vocês reconhecem que existem dependências emocionais na nossa vida? Sim. Então nós vamos conversar um pouco sobre isso. Eu chamo você aí para dar um clique aí, segue o canal, compartilha, porque muitas pessoas perecem por falta de conhecimento. Você, familiar, que está aí com as suas dependências emocionais a respeito de nós, dependentes químicos, se trate, reconheça suas dependências emocionais, porque muitas das vezes você, meu familiar, não reconhece que tem problema comigo, que sou a sua droga de escolha, que precisa tampar o buraco, mentir por mim, manipular por mim. Vamos procurar ajuda. Assim como você procurou ajuda por mim, para mim, obrigado, legal, agora vamos cuidar de você, codependente, meu familiar. Vamos junto? Vamos lá. Um dos principais problemas que nós temos emocionais é o sentimento de abandono. E em muitas situações da nossa vida a gente se sente abandonado ou abandona alguém. Enquanto isso, a Camila vai ficar chamando as meninas aí, tá? Que de 2 a 2 vai para o atendimento, tá bom? Por favor, pedir para passar do outro lado para que vocês não apareçam. Lena, atendimento psiquiátrico? A doutora tá aí. Então nós vamos falar primeiro do abandono paterno. Um dos principais fatores responsáveis pela dependência emocional é o abandono paternal. Isso corresponde à ocasião em que os pais deixam de realizar os cuidados necessários para o bem-estar do filho ou da filha. Dessa forma, não se fazem presentes, o que pode gerar circunstâncias nocivas para diversos âmbitos na nossa vida. É preciso ressaltar que o abandono pode ser físico ou emocional. Mas o estrago é muito grande de qualquer jeito. Geralmente, os dependentes emocionais possuem pais narcisistas que colaboram ou que colocam as suas necessidades acima dos outros. Na vida adulta, torna-se necessário compensar todo esse vazio por essa razão. E é comum que o indivíduo deposite todas as suas carências em alguém. Vamos falar um pouquinho disso aqui, cara, que é extremamente importante. Porque o primeiro abandono que a gente sente é do pai. Existe uma razão para isso. Porque a grande maioria das mulheres, vocês, mulheres, não abandonam os seus filhos. Alguma situação ou outra, não estou falando especificamente caso a caso, tá? Mas a grande maioria dos homens é que abandonam seus filhos. É que abandonam as suas mulheres. E não é porque é o homem, não, é a figura paterna. Muitas das vezes é o avô, é o tio, é o padrasto que abandona e sobrecarrega esta mãe ou esta mulher que está nos cuidados da casa, nos cuidados do trabalho, nos cuidados da família. E acaba sobrecarregando. Foi como eu disse para vocês há pouco tempo. Eu achei a vida inteira que eu tinha problemas com a minha mãe. Por causa da maneira dela de ser, da maneira dela de agir. E quando eu fui me tratar, porque ainda estou em tratamento, eu descobri que eu nunca tive problema com a minha mãe. E sim com a falta que o meu pai fez. Porque ele precisava trabalhar. E aí quando ele chegava em casa, a gente ia para o campo no sábado, no domingo. E a gente ficava na beira do campo, todo sábado e domingo, tinha festa em casa, truco, era isso, aquilo, muita alegria. Mas era só fim de semana. E eu tinha o meu pai. E nós temos o nosso pai, a grande maioria das vezes, por um curto pedaço de tempo na nossa vida. E isso nos causa sentimento de abandono. E aí quando esse pai se reconhece necessário na vida dessa pessoa, lá na frente ele tenta recompensar essa falta física e ou emocional com o financeiro. E aí deixa outro vazio na criança, ou no adulto, ou no adolescente. Por quê? Porque está tentando suprir uma presença, uma personalidade, uma persona por coisas. E até que ponto essas coisas vão preencher esse meu vazio? Até ponto nenhum. Porque coisas não substituem pessoas nunca.
Pessoas não substituem sentimentos, nunca. E vice-versa, sentimentos não substituem pessoas. Como é que eu vou lidar com os meus sentimentos? Com o sentimento de ter sido abandonado por uma figura paterna, seja ele quem for, como eu disse, pode ser o pai, o tio, o avô. Às vezes ele não é meu pai. O meu pai mesmo me dá uma cobertura bacana, me dá uma assistência legal. Mas quem eu tenho como referência é o meu avô. E como é que esse meu avô está suprindo as minhas necessidades emocionais? Muitas das vezes com a ausência e a presença de coisas. De levar para passear no fim de semana, de trazer um presente legal, de ajudar a comprar um carro, de ajudar a comprar uma moto. Não que esse pai, ou que esse avô, ou que esse tio, que esse homem não saiba que isso não está fazendo bem. Na verdade, na cabeça dele está fazendo muito bem. Porque aquele é o único jeito que ele sabe se expressar. Mas eu, com os meus sentimentos inadequados, lá na frente eu vou sentir falta da presença, da situação, do afago, do carinho, do cheiro. Mas naquele momento, para mim, está tudo certo. Eu estou me sentindo abandonado. Quando ele chega com um presente, nó! É legal pra caramba. Mas e depois? Quando o presente quebra? Quando a boneca quebra, o carrinho quebra, a bicicleta fura o pneu. Vai junto com aquele programa que tem um livro muito especial. Eu amo esse livro, chama FTI, Felicidade é um Trabalho Interior, do John Powell, que é um escritor fantástico, fenomenal, já citei ele aqui para vocês, que ele me traz 10 práticas para ser feliz. E uma dessas práticas é aprender a lidar com os meus sentimentos, ou seja, ser responsável pelas minhas escolhas. Eu não lembro qual das práticas que são 10, então já tem muito tempo que eu não trabalho com essa metodologia, então eu esqueço. Né? Aprender a assumir total responsabilidade pelos meus atos. Total responsabilidade pela minha vida. Mas... Então, pause, Jesus, por favor. Desculpa aí, a gente teve que fazer uma interrupção. Então, muitas das vezes, essas dependências emocionais nos causam saco cheio, intolerância, falta de noção das coisas, porque eu me sinto inadequado para uma situação ou para outra, e eu acredito que o outro também vá se sentir quando eu expressar a minha indignação ou inadequação. Porque eu quero comover todo o grupo, porque eu quero comover a outra pessoa que está do meu lado, na partilha, para que essa pessoa se condoa comigo. Porque eu não sei lidar com os meus sentimentos na fase adulta. E lidar comigo na fase adulta, olhando para mim, é difícil. Muito difícil. E aí, muitas das vezes, é onde eu gostaria muito de chegar, muitas das vezes, quem abandona a mim mesmo, paternalmente falando, sou eu. Com o meu sentimento de firmeza, porque não é essa imagem que todo mundo tem de homem, que é firme, que é rígido e que vai trabalhar, que vai prover o alimento. Não é essa imagem que foi passada para nós ao longo dos anos? Muitas das vezes sou eu que me abandono, paternalmente falando. Porque eu não tenho uma postura firme comigo mesmo. Eu não tenho uma postura de realmente trazer o provimento para minha casa, para minha essência, para minha existência. Então eu me sinto incompleto nessa parte paternalista ou paternal da minha existência. Por minha causa, por minha falta de responsabilidade ou escolhas inadequadas. O segundo é o excesso de zelo. Isso são os aspectos que caracterizam um dependente emocional, tá? Lembrando disso. Excesso de zelo. O excesso de zelo também está entre os principais fatores responsáveis pela dependência emocional. Durante a infância, a falta de liberdade para expressar o que pensa ou para fazer o que deseja faz com que um indivíduo sinta receio ou medo de tudo. Uma criança, eu gosto muito de citar a criança quando ela vai descer uma escada. Já reparou quando a criança vai descer uma escada, a primeira coisa que ela faz é deitar no chão e colocar a perninha, a bundinha e vai escorregando para aquele degrau mais baixo? Porque ela tem medo. Ela tem medo, porque ela está indo para um desconhecido, ela está começando a descobrir o mundo
Ela está indo para um desconhecido, só que, porém, na cabeça dela é um abismo aquilo ali. E, na verdade, é um degrau de 20 centímetros. Que ela vai conseguir transpor aquele obstáculo, porém, ela está com medo. Mas o medo dela é sem noção, porque ela vai. Independente do medo dela, ela vai. E aí, o que acontece? Na maioria das vezes, cai e machuca. Isso é um excesso. Aí vem a mãe, o pai, o tio, a avó. Ai, neném, deixa eu te ajudar a levantar. Começou lá atrás o excesso de zelo. Por que eu não deixei meu filho levantar-se sozinho? Porque eu não sei lidar com a vitória do outro. Eu quero ele para mim, independente de mim o tempo todo. É o que está falando aqui, o excesso de zelo. Eu quero que aquela criança, ou que aquele jovem, que aquele adulto cresça dependente emocionalmente de mim. Então eu acho que ele com 30 anos ainda depende de mim para levantar ele do tombo que ele tomou. E ele não depende mais de mim. Muitas das vezes ele pode precisar de mim. Mas será que eu sei equilibrar o que ele precisa do que eu quero com a minha dependência emocional? Falando de mim o tempo todo. Não estou falando do outro não, hein? É o tempo todo de mim. A dependência emocional é de mim para comigo mesmo. Então eu, com esse excesso de zelo, já vou lá e levanto a criança, não espero ela nem se levantar sozinha. Ai, neném de vovó caiu, neném de mamãe caiu. Pô, será que se naquele primeiro momento, segundo, terceiro, sei lá, você deixasse com que a criança levantasse sozinha, ela não aprenderia mais rápido? É uma pergunta, não precisa nem responder. E eu faço isso muitas das vezes com pessoas adultas, porque eu ainda continuo com excesso de zelo com as coisas e com as pessoas. Porque muitas das vezes pessoas não têm coragem, algumas pessoas não têm coragem de colocar a sua opinião com medo do que o outro vai pensar ou vai falar. Então eu estou com excesso de zelo com aquilo que o outro vai pensar, com aquilo que o outro vai dizer, com aquilo que o outro vai fazer ou com aquilo que o outro vai pensar. Olha que paradoxo, né? Eu estou tão preocupado com o que o outro vai pensar que eu tomo conta das minhas palavras para não ofender o outro. Porque o mundo hoje está cada vez mais ofendidinho, né? As pessoas de hoje em dia estão cada vez mais ofendidinhas. Né, geração Nutella? Você mesmo está cada dia mais ofendido. Ô fulano, não faz isso não, é assim. Ai, ele brigou comigo. Pô, mano, levanta, velho. Anda, caminha. Mas aí vem a mãe, o pai, o tio, o avô, o terapeuta, o psicólogo, fala, não, deixa eu te ajudar a levantar. Ele realmente, ele gritou com você, né? Foi mal educado. Eu estou com excesso de zelo. Em vez de permitir que aquela pessoa cresça com aquela situação, com aquela dor, ou com aquela dificuldade, ou com aquela facilidade, ou com aquela boa conversa, ou com aquela má conversa. Então eu deixo de deixar o outro crescer pelo excesso de zelo. Ou seja, ele adquire uma insegurança tão grande que o impede na realização de pequenos afazeres e ou grandes sonhos. Então, acaba pensando que não contém capacidade suficiente. Em consequência, começam a pensar que precisam de outra pessoa para ajudá-lo com as suas necessidades. Então, na segunda, terceira, quarta vez que essa criança for cair, ela não vai nem tentar levantar. Ela vai ficar olhando para a mãe chorando. Primeiro ela dá uma olhada. Cara, vocês têm filho, a maioria de vocês. Se eu estiver falando mentira, você me corrige. Seu filho caiu a segunda vez. Você ajudou ele na primeira, na segunda, na terceira. Na próxima vez que ele cair, ele vai olhar para você, principalmente mãe. Vai olhar para você. Se você olhar para ele, ele vai começar a chorar na hora. Sim ou não? Sim. Por que ele vai chorar? Porque ele sabe que ele chorando, você vai chegar e vai levantar ele. Mas e se tiver uma outra pessoa longe? Muitas das vezes ele só olha, procura a mãe e segue o rumo. E segue. Porque ele não reconhece a dependência emocional ainda. Ele sabe que a mãe dele, se ele chorar, ela vai
suprir. Até porque tem um aspecto do rei bebê aí também, que a gente se sente seguro o tempo todo com a mãe, né? Que é a figura que nós aprendemos que é a mais segura do planeta. E é, porque é a única capaz de gerar vida. É a mulher. E a vida é gerada dentro e não fora. E é um zelo por 9 meses. A mulher tem que vigiar como dorme. A mulher tem que vigiar como ela vai tomar banho, que não vai incomodar a barriga, o que ela come, o que ela bebe, porque tem uma vida ali dentro. Então a mulher fica realmente fragilizada porque está gerando uma vida. Mas quando essa vida sai dela, será que ela consegue lidar com isso? Porque por enquanto ela está dentro, eu que estou resolvendo tudo. Eu que estou comendo pelo neném, eu que estou bebendo pelo neném, eu que estou fazendo tudo. E quando esse neném sai? Será que eu continuo fazendo a mesma coisa? Quando esse neném sai, eu continuo fazendo tudo por ele, eu quero comer por ele, eu quero beber por ele. Eu vou citar o exemplo mais burro e claro do mundo. A primeira vez que o seu filho ou sua filha foi para a escola, quem sofreu mais? Você ou ela? A mãe, não é? Porque dói pra caramba você deixar o neném na escolinha a primeira vez, velho. Primeiro dia de aula você vai... Não, mas aí, olha o tamanho da dependência emocional, velho. Você vai no supermercado, você vai na loja, na leitura, né? Me paga aí direitos autorais de leitura, tamo junto. Vai lá, escolhe a melhor mochila, a mais bonitinha, a que mais parece com ele ou com ela. Os lápis, a canetinha, o giz de cera, aquela coisa mais linda, monta aquele kit lindo. Chega em casa, hoje não tem isso mais, né? Mas na minha época tinha. Chega em casa, encapa os cadernos, cara. Faz aquela coisa linda, dobradura aqui, bonitinho, capa, leva pra escolinha. Eu tô tão empolgado com o que meu filho vai fazer que eu esqueço de como eu vou lidar quando ele for fazer aquilo que eu preciso que ele faça. Olha que doido, cara. Quando eu deixo ele na escolinha, meu neném vai ficar sozinho. Sozinho não, cara, vai viver. Mas eu sofro mais, porque eu estou ligado emocionalmente a ele. Aí chega de tarde, a mãe... E meu neném, não, ficou ótimo, a professora fala. Ficou ótimo, o dia inteiro, brincou, riu. Ela volta frustrada para casa. Já vi isso acontecer. A mulher volta para casa frustrada. Por quê? Porque o neném não sentiu falta dela. Ou sentiu, mas daqui a pouco se distraiu com outra coisa. O que é natural. O que é extremamente natural. Por quê? Porque ele não está ligado emocionalmente naquele momento com a mãe. E a mãe é a figura do ligamento emocional, a mais importante. E aí quando ele cai lá na escolinha, ele olha para um lado, para o outro e não tem mãe, ele levanta sozinho. A professora, a primeira coisa que fala para ele, levanta, filho, vem brincar aqui com a gente. Isso se a professora for formada em pedagogia, tiver uma maneira de trabalho, uma metodologia de trabalho coesa e correta para fazer. Porque senão ela vai lá levantar o neném também. Ela está dependentemente emocional daquela criança que ela nem conhece. Ai, é o primeiro dia dele, vou cuidar dele. Ai, vou levantar ele. Pronto, acabou. O menino acaba na escola. Não rende, volta pra casa, já lá que vê a mãe. Acabou, velho. Acabou, menino. Acabou, menina. Se eu estiver falando mentira, me corrija. Vocês passaram por isso mais do que eu. Então, olha como é a vida. A criança se torna livre a partir do momento que eu permito que ela viva, mas eu estou permitindo que ela viva por mim ou para ela? Porque eu estou o tempo todo em prol daquela criança e eu estou todo errado. Eu preciso ser pai, eu preciso ser mãe? Sim. Sempre. Eu preciso dar todo o suporte para o meu filho, para minha filha. Mas eu não posso viver a vida por ele. Ai, meu neném, você viu? Ai, ele chora sem a mãe dele, ele chora. Chora mesmo, capeta! Chora mesmo, é mãe, é pai, é tia, é vó. Chora mesmo. Mas por quê? Porque eu não consigo deixar o meu filho viver. Porque eu estou aqui, ó, com um excesso de zelo. Eu não deixo o meu irmão viver. Porque às vezes tem um irmão mais novo que a gente cuida. Eu metia uma porrada no meu irmão mais novo. A gente brigava 24 horas. 24 horas. Mas mexia com ele na rua para ver. Mexe não. A gente briga com os irmãos da gente, né? Mas deixa os outros brigar não, né? Você vai lá e compra a briga que for. Não mexe não, por quê? Porque eu estou aqui, ó, com excesso de zelo. Eu posso, mas o outro não pode. Não é assim na nossa família? Ó, eu posso falar mal do meu pai, mas se fulano falar mal, eu brigo com ele. Não é assim? É assim tudo.
Se eu gosto de uma pessoa, viro muito amiga dela, eu falo mal dessa pessoa o tempo todo, mas eu venho outro falar, ó, peraí, filho, não é assim não. Fala mal que não. Eu estou com excesso de zelo. Eu estou passando por uma fase doente do relacionamento. Seja de amizade, seja de paternidade, seja de maternidade. Eu estou passando por uma fase doente daquele relacionamento, seja ele qual for. Isso também apresenta influência no declínio da autonomia. Essa parte é muito importante. Na maior parte das vezes, os dependentes emocionais não conseguem demonstrar atitudes e tomar decisões importantes. Por essa razão, acabam jogando um peso muito grande em seu companheiro ou companheira, que se torna responsável por dar conta de tudo. Olha que importante isso aqui, cara. Também apresenta influência no declínio da autonomia, ou seja, quando eu não permito que essa criança levante-se primeiro, na primeira vez sozinha, eu começo a colocar ela num declínio emocional, que pode não parar nunca mais. E essa criança, ou eu, ou essa fulana, esse menino, ou essa menina, vai continuar dependente emocionalmente, assim como eu estou. Porque como eu não consigo ver o outro machucando, ou crescendo, ou caindo, ou tomando escolhas, ou tomando decisões diferentes daquela que eu acho que é o certo, por causa do excesso de zelo, eu acredito que tudo que ele fizer, além das minhas escolhas, do meu querer, está errado. Não, meu filho, mamãe sabe o que é melhor para você. Sabe? Será que sabe? Tá entendendo? Mamãe sabe o que é melhor para você. Será que sabe? Todo o tempo? Para tudo? Não. Não. Alguns de nós aqui já temos filhos adultos. Eles fazem as suas escolhas. E aí, como é que eu estou lidando com essas escolhas? E você? Como é que você está lidando com o seu filho adulto que está fazendo as próprias escolhas? Inclusive de usar drogas. Ou de sair do país, ou de jogar bola, ou de sair do time, ou de sair do emprego, ou de arrumar outro emprego, ou de ir para a faculdade, ou abandonar a faculdade. Eu que estou escolhendo para eles? Muitas das vezes sou eu que quero escolher. Aí eu venho para a instituição. Vamos colocar a gente no contexto agora, né? Vamos nos colocar nesse contexto. Quando eu estou dentro da instituição, eu fico tão emocionalmente fragilizado, que tudo que acontece ao redor me afeta. Por quê? Claro que tem os fatores sensíveis, né, da falta do fulano, falta do ciclano, saudade da minha casa, saudade do cheiro dos meus, da presença dos meus. Sim, é real. Porque muitas pessoas falam, tá com saudade de nada, isso é vontade de usar droga. Mano, você não vai ouvir isso da minha boca nunca. Não vai. Porque eu acredito que a saudade é real. Eu tenho certeza que essa saudade é real. Afinal de contas, eu estou lúcido. Eu posso não estar sóbrio. Porque a sobriedade vai além, né, de uma lucidez. Eu estou lúcido, então os meus sentimentos voltam. Só que como é que eles voltam uma vez que eu terceirizei para uma substância, ou para uma doença, ou para uma dificuldade por tanto tempo? Então eu abri mão de lidar com os meus sentimentos saudáveis para poder alimentar uma dificuldade que eu tive até vir parar aqui. E aí quando eu venho aqui e chego nessa instituição ou em outra, ou num lugar protegido, eu não tenho mais aquele lugar de refúgio, digamos assim, que é uma substância, que é uma casa de alguém, que é o uso de álcool ou de outras drogas. Eu não tenho mais esse refúgio. E aí o que eu faço? Substituo. Minha família não pode ficar sem mim lá, não. Claro que pode, velho. Se ela tomou a decisão para te trazer para cá, é claro que ela pode ficar sem você. Não, meu neném não vive sem mim. Vive sim. E às vezes até melhor sem. Mentira, verdade. E aceitar essa verdade dói. Dói. Porque permitir que o outro cresça dói em mim. Porque eu estou extremamente zeloso. Quero cuidar de tudo o tempo todo. Então a minha capacidade de lidar com as minhas emoções está totalmente... A minha visão de capacidade de lidar com as minhas emoções está totalmente distorcida. Como é que eu estou
torcendo ou distorcendo a capacidade que eu tenho para gerir os meus sentimentos. Porque é disso que se trata. É de gerir os nossos próprios sentimentos a respeito daquilo que a gente pensa, em primeiro lugar. Porque primeiro eu penso, depois eu sinto, logo em sequência eu ajo em cima daquele pensamento ou sentimento. E como é que eu estou agindo? De maneira coerente? Se eu não estiver agindo de maneira coerente, eu não estou sentindo de maneira coerente. E, consequentemente, eu não estou pensando também de maneira coerente. Então eu deixo com que aquele excesso de zelo me atrapalhe em várias atividades da minha vida. Na maior parte das vezes, os dependentes emocionais não conseguem demonstrar atitudes e tomar decisões importantes. Vamos voltar lá na criança da escola. No primeiro dia, ela sofreu tanto, porque o neném ficou fora o dia inteiro, ela teve que voltar para casa, e a criança, né, de geralmente aí 3, 4, 5 anos, que começa a entrar na escolinha, ela volta para casa e está vazio. Não tem o choro, não tem mais o neném o tempo todo em volta dela pedindo uma coisa, ou isso, ou ela dando carinho, cheiro. Tem coisa mais gostosa do que dar um cheiro no neném? Tem não, velho. Tem não. Tem coisa mais gostosa desse mundo, não. Aquilo ali é o cheiro de Deus. É o cheiro da pureza. É a presença da pureza, que é uma criança até os 8, 9 anos de idade. Deixa eu utilizar psicologia. Até os 8, 9 anos de idade, nós temos sentimentos e pensamentos puros. Depois a gente abre os olhos para o mundo. E o mundo tem visões diferentes da nossa vida. E aí não tem mais aquele, voltando para o assunto, não tem mais aquele menino, eu vou lavar vazia, cadê o menino? Cadê a menina? Cadê os brinquedos espalhados? Eu juntei só na hora que eu cheguei, juntei os brinquedos, coloquei na caixa. Mas eu estava acostumado a fazer isso 4, 5, 6 vezes por dia. Cadê os brinquedos? Aí a mãe acaba de lavar a vasilha, senta no sofá, liga a televisão, quer ver nada. Troca de canal, quer ver nada. Troca de canal, não quer ver nada. Não tem nada que presta ali. Por quê? Porque está vazio. Aquela criança que preenche aquele lar, não está lá. Mas eu não sei lidar com esse vazio. Porque eu não quero aprender a lidar com o vazio. Porque para mim é muito mais fácil colocar uma coisa no lugar de um sentimento. Para mim é muito mais fácil. E aqui nós temos que lidar com o vazio. Nós somos obrigados a lidar com esse vazio. Porque ele não vai ser preenchido por coisas e nem pessoas. Só por mim. Mas como é que eu vou preencher comigo, por mim? Piada. Cadeira? Vai lá. Então assim, como é que eu estou preenchendo? Só comigo. E preencher comigo às vezes não é tão gostoso e nem tão agradável. Né? Porque eu ainda nem me conheço. Eu ainda nem sei quais são os meus limites, as minhas dificuldades ou as minhas facilidades para uma coisa ou para outra. Então eu não consigo tomar decisões por mim. Porque eu estou acostumado a tomar decisão pelo outro o tempo todo. E assim é o codependente. Por essa razão, acabam jogando um peso muito grande em seu companheiro ou companheira, que se torna responsável por dar conta de tudo. Quantas vezes eu, como mãe, não, eu estou cuidando do neném aqui, você resolve o resto. Eu estou cuidando da casa, você faz o resto. Ou eu estou cuidando do trabalho, provendo o alimento, você faz o resto. Peraí, então o outro tem que fazer todo o resto? Eu só sou responsável por isso ou por aquilo? E a divisão de tarefas? Onde fica? E a divisão de responsabilidades? Onde fica? E a divisão de sei lá, de um monte de coisa. Sentimentos. De cuidado com o filho, com a casa, com o trabalho, com o carro, com a moto. É só a mulher que tem que lavar a vasilha? Isso passou há muito tempo, né? Tá voltando agora a geração Nutella, né? Nutella fala, ai, lava a vasilha. Aí os rapazes, com a unha desse tamanho, cheia de gel na unha, com a unha feita, beleza, bacana, sobrancelha feitinha. Ai, posso lavar a vasilha? Não, mãe, vai quebrar minhas unhas. Aí a mãe faz o quê? Lava a vasilha pro neném. Ou então é o pai. Pai, eu fiz minha unha essa semana, não vou te ajudar a lavar o carro, que vai quebrar minha unha. Tá bom, filhinho, papai lava. Ou a menina fez a
a unha essa semana, você também fez a unha, junto com ela. Ou a sua mãe fez, ou sua avó, sei lá quem, fez a unha junto com a menina. E aí você fala, filha, vamos lavar as vasilhas pra gente acabar logo e assistir aquele filme? Ou sair, ah não mãe, eu fiz a unha, vai estragar minha unha. Tá bom, neném da mamãe. A neném da mamãe tem 30 anos. O neném da mamãe tem 20 anos. 25 anos. E aí a mamãe, não, tá, a mamãe lava. Aí, puta, invocada, lava tudo. Mas queria estar jogando nela. Vem lavar a vasilha, capeta. Mas não, adoecida emocionalmente eu vou lá e lavo. Mesmo não querendo fazer. Então eu jogo a responsabilidade do outro. Porque para mim é mais fácil. E aí na hora que eu acabo de lavar, você não me ajudou em nada. A responsabilidade era minha de colocar a responsabilidade nele. Ou nela. Mas eu prefiro fazer, contrariado, emocionalmente adoecido, machucado, e depois simplesmente justificar. Ah, você não me ajudou com nada, também não vou te ajudar não. Mas vai lá e faz debaixo do pano. Isso é adormecimento emocional, velho. Insegurança é o terceiro item. É muito difícil encontrar pessoas com dependência emocional que não possuem insegurança. Vou repetir. É muito difícil encontrar pessoas com dependência emocional que não possuem insegurança. Ou seja, a pessoa não consegue tomar uma decisão assertiva, né, que falou aqui até anteriormente no outro capítulo aqui, não consegue tomar uma decisão assertiva. Aqui, ó, filho, mamãe está indo fazer isso, você vai ficar com seu tio, com seu pai, com seu avô, com o papagaio, com o periquito, porque mamãe tem que fazer isso, tá? Mamãe! Ah, não vou não, meu neném não quer. Porra, irmão. Quando ele crescer, ele vai te chutar. Quando ele se tornar adulto, ele vai simplesmente passar na sua casa um fim de semana ou outro e falar, bença pai, bença mãe, cadê a comida? Comeu, vai embora. Nem as vasilhas vai lavar para você mais, como eu faço com a minha mãe, como eu faço com meu pai. E eu não quero desgrudar o umbigo dele ou dela. Na fase que é necessário, que é entre os 5 até os 9, que é a formação do caráter daquela criança. Eu quero continuar, eu quero que aquela criança continue doentemente, emocionalmente ligada a mim, de uma maneira ou de outra, inconscientemente. Mas eu sei que na hora que ela crescer, ela não vai me dar o devido valor. E eu fico, ah, mamãe fez tanta coisa para você, filho ou filha, aí agora você me abandonou. Não, quem me abandonou fui eu, colocando todas as minhas expectativas no outro. Porque eu estou inseguro o tempo todo de tudo. O motivo disso é que as duas coisas andam lado a lado, visto que a falta de confiança é um dos principais desagrados que fazem parte do apego excessivo. Vou repetir. O motivo disso é que as duas coisas andam lado a lado, ou seja, encontrar pessoas com dependência emocional que não possuem insegurança. Dependente emocional e inseguro, tá assim, ó, tá do lado, o tempo todo. E essas duas pessoas, visto que a falta de confiança é um dos principais... Não, é o outro ela, né? Sendo assim, a razão dessa falta... Não, isso mesmo. O motivo disso é pelas duas coisas andam lado a lado, visto que a falta de confiança é um dos principais desagrados que fazem parte do apego excessivo. Porque eu estou tão apegado na outra pessoa que tudo que o outro falar ou fizer não vai me afetar. Porque para mim está tudo lindo. Ah, você viu o que ele falou? Ele mandou fulano, ele brigou. Gente, tem umas mães tão doentes. Vocês vão identificar agora. Você vai na casa do fulano, do ciclano, do beltrano. Aí na casa daquela pessoa tem uma estante lá cheia de bibelôzinho, né? Cheia de coisa. Aí o que a mãe doente faz? Nós vim visitar fulana com meu neném. Aqui, filha, posso tirar essas coisas da sua estante que meu filho vai quebrar? Eu não posso deixar ele quebrar suas coisas. Não, meu neném de mamãe. Aí o que acontece com uma mãe que é assertiva, um pai que é assertivo? O neném vai meter a mão, opa! Põe a mãe não, filho, é dos outros. Não é pra pôr a mão, é dos outros.
Senão vai quebrar. Ai, tadinho de mamãe, então eu posso pegar pra ele. Toma, neném. Porra, mano! Onde é que eu vou educar o meu filho de maneira coerente? Ou quando é que eu vou me educar de maneira coerente sem adoecer com a doença do outro? Não é mais fácil eu educar o meu filho, ou a mim mesmo, porque eu estou falando de mim, ou a mim mesmo e falar, filho, ó, não pode mexer aqui, essas coisas são das pessoas, da dona da casa, ou eu ir lá e arrancar tudo da estante da pessoa e colocar em outro lugar. Há pouco tempo aconteceu isso. Na minha casa, a gente foi levar a minha sobrinha para casa, e aí uma pessoa, não vou revelar, porque esse vídeo vai, né? Não, tem que tirar as coisas, porque fulano vai quebrar tudo, vai tirar nada do lugar aqui dentro de casa. Eu fui arrogante, prepotente naquele momento. Vai tirar nada do lugar aqui dentro de casa. É ela que não vai pôr a mão. Nossa. Ficou até tremendo. Nossa, ele é grosso, né? Sou grosso mesmo. Ou será que eu só estou sendo certo? Porque eu fui errado a vida inteira. Eu só estou tentando ser um pouco melhor. E a menina não mexeu em nada. Você acredita? Não precisou nem chamar a atenção dela para nada. Porque na hora que ela chegou, o titi, oi, neném do titi. Aqui, ó, não pode pôr a mão nas coisas do titi e da titia, tá? Pronto. 2 aninhos de idade. Não pôs a mão em nada. O dia inteiro. Brincou para lá e para cá. Chupou manga e melou a casa toda. Não pôs a mão em nada. Mas a outra pessoa, codependente emocional, ai, tem que tirar as coisas, vai quebrar tudo. Vai tirar nada da minha casa. Minha casa tá assim, vai ficar assim. Eu gosto das minhas coisas no lugar, vai ficar assim. Quantas mães fazem isso? Vocês já viram, não já? Ou vocês já fizeram isso? Ou já fizeram com você? Então é assim. E às vezes essa criança é meu neto, meu tio, ó, meu sobrinho, meu primo, e eu não consigo lidar com isso, porque eu não sou educado o suficiente, eu não sou emocionalmente amadurecido o suficiente para poder colocar limite no outro. Por que que eu fico tão bravo quando alguém boceja alto na minha reunião? Porque é uma falta de respeito. E poucas pessoas têm coragem de falar com as outras pessoas que isso é uma falta de respeito. Vai fazer um barulho, conversa, chama, espirra. Agora, bocejar é uma falta de respeito. Uns fazem de propósito, né? Aquele barulhão. Porque eu consigo bocejar sem fazer barulho, não consigo? Você consegue? Consegue. Mas eu estou tão emocionalmente desestruturado que nem aquilo eu sei reconhecer que é uma falta de educação. Que é uma falta de respeito com quem está do meu lado. E não com quem está falando aqui na frente, é com quem está do meu lado. Ah, maconheiro! Bom ou não? Mentiroso! O portão é eletrônico, Zé Ruelo. Só apertar o botão. Cara, não dá para falar do próximo. Não, vamos. Só porque falou que é eletrônico. Olha o eletrônico. Sendo assim, em razão dessa falta, os indivíduos passam a aceitar determinados tipos de situações desagradáveis, somente para que os companheiros continuem satisfeitos. A grande maioria das vezes, a esposa, o esposo, o filho, a mãe, permite que o outro exagere na própria vida para não gerar um desconforto em casa. Não, deixa fulano exagerar, porque pelo menos ele está aí. Deixa fulano brigar, deixa fulano beber, deixa fulano usar, porque pelo menos ele está aí, eu estou vendo. Olha que doença. Hã? Posso dar um exemplo? Sim. A minha mãe chegou a um ponto que ela chegou e falou assim, tá, você quer usar sua droga, de preferência que é... Droga é droga. Aí ela foi e falou assim, mas pelo menos volta pra casa todo dia, que você vai ter uma roupa limpa, você vai tomar banho, vai ter onde dormir, uma cama, entendeu? Ela chegou nesse ponto, antes não era assim, né? E até meu pai mesmo pegou isso dela. Aí falou, não, pode usar sua droga, só volta pra casa todo dia, entendeu? Olha o tamanho da dependência emocional, velho. É. Pode usar, mas usa aqui perto de mim. Não. Ou então volta pra casa, que aqui pelo menos você vai ter comida limpa, comida gostosa, roupa limpinha. E quantas vezes isso aconteceu com a gente?
Ou quantas vezes eu fiz isso com meu filho, que saiu para gandaia, e na hora que ele voltou, filho, eu dormindo, cara. Estou exemplificando, tá? Que eu não acordo, não. Mas a mãe acorda. Seja a hora que for. Filho, filha, tem comida no forno, eu separei para você. Essa mãe está saudável? Ah, Alisson, você está falando que eu tenho que criar meu filho do jeito que você está falando? Claro que não. Claro que não. Eu só estou dizendo que você precisa amadurecer-se emocionalmente para que permita que o outro cresça também de maneira coerente, responsável. Isso sim é ser um bom pai, é ser uma boa mãe. Isso eu estou aprendendo agora, tá? Porque eu não sabia nem o que era ser pai. Se não fosse a minha esposa, meu filho nem sei se estaria bem hoje, como ele está. Meu filho é um homem bem resolvido, muito bem resolvido. Tem as dificuldades dele? Tem. Mas por causa do amadurecimento da mãe dele, ele se tornou um bom homem. Por causa do amadurecimento do meu pai e da minha mãe, eu estou tentando me tornar um bom homem. Mas demorou muito tempo para que eu permitisse que o amadurecimento deles me afetasse de maneira positiva. E é disso que se trata o tempo todo. De como lidar com os meus sentimentos em relação ao outro. Porque, vou repetir, a frase que eu muito gosto. Tudo aquilo que o outro fala, que o outro é e que o outro faz é problema dele. Mas por que eu me afeto o tempo todo com tudo? Porque eu estou emocionalmente desequilibrado. Para tudo e para todo mundo. Para todas as situações eu estou desequilibrado. Então, eu não sei lidar com o sentimento gerado quando o outro fala, quando o outro faz, ou quando o outro é simplesmente alguma coisa diferente daquilo que eu acredito que é o certo ou errado. Tá entendendo? Tá entendendo? É disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Então, vamos nos ajudar. Vamos nos ajudar, cara. Vamos crescer. É possível, sabe? Só que vai doer. Ah, vai doer. Mas vai ser tão prazeroso. Ah, mas eu estou falando isso só para mulheres adultas que já cresceram. Mas nós crescemos, na grande maioria das vezes, só na estatura. E no gerenciamento de emoções. Como é que nós crescemos? Ou como nós estamos crescendo? Ou como nós queremos crescer? Se trata disso. Simples e puramente. Quer dizer, que não é nada de simples, né? Que a gente ficou aqui 49 minutos falando. Sei lá, quanto tempo aí? Tá certinho o relógio. 42. 42 minutos falando de uma coisa que parece simples, mas não é. Não tem nada de simples aí, né? Tem nada. Falando é muito simples. Mas e fazendo? Não. Nós estamos no terceiro tópico. E nós precisamos parar a reunião. Já passaram os 42 minutos. E aí a gente também começa a entender como é que eu estou lidando emocionalmente com o tempo. Porque o tempo da visita passa assim, ó. São 2 horas, cara. 1h30, 2 horas. Passa assim, não passa? 50 minutos. Passou assim também. Não passou? Mas e o dia do sábado aqui que não tem reunião? Nossa, como que é? Não passa nunca. E o domingo? Não passa É o mesmo período do dia de semana. Por que ele é tão chato? Porque eu estou emocionalmente perdido, disfuncional. Por isso que o sábado e o domingo é tão chato. Algumas pessoas já falam, não, velho, domingo é ruim demais. Pois eu amo domingo, eu consigo fazer um monte de coisa. Já falei com vocês. Partilhar, trocar ideia, lavar o carro, fazer evolução. Faço um monte de coisa domingo. Ou não faço nada. E tá tudo certo. Porque eu preciso equilibrar-me emocionalmente. Né? Muito doido. Que dia longo é o sábado e domingo, né, velho? A segunda-feira passa assim. Mas é o mesmo tanto de hora. Por que isso é diferente? Porque eu estou fazendo algo produtivo. Ou estou permitindo que o outro faça algo produtivo. E é muito simples. Só que não. Amém? Amém. Então, boa tarde para vocês. Estamos juntos aí no canal Vida em Sobriedade. Obrigado.